Pois é, pessoal, acabou o curso DR, esse é o nosso último vídeo. Tudo que é bom dura pouco, né? E eu espero que vocês tenham gostado, mas eu não vou deixar de lançar outros videozinhos de R, mas esse aqui é só para ter um curso estruturado, né? Então eu vou deixar vocês com esse último vídeo que fala sobre classificação, dá alguns exemplos de como rodar a classificação, como que você compara os resultados, como que você gera um modelo. Claro que bem superficial, porque vocês vão ver isso tudo na disciplina de aprendizado de máquina, né? Então eu deixo vocês com o vídeo, que eu tenho mais o que fazer. Roda a vinhetinha aí, pessoal! E aí, pessoal, tudo bem? Vamos voltar ao nosso curso DR com a última sessão por enquanto. Hoje vamos falar sobre classificação. Então, a classificação, ela é mais ou menos o que a gente viu em termos de regressão. Imagina que eu tenho o seguinte conjunto de dados. Eu vou desenhar uma tabela para vocês, tá? Aí eu tenho um conjunto de dados de uma loja de carros aqui. Carros. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um levantamento indicando condições dos vidros. Eles levantaram as condições das rodas, dos pneus. Eles levantaram as condições da lataria. Eles levantaram um monte de informações e, para essas informações, eles descobriram qual é o preço do carro. Tá? Então eles olhavam lá, um vidro com condições ruins, uma roda com condições boas, sei lá, foram inventando, a lataria está 75% boa, sei lá, eles falaram, então esse carro, o preço dele é R$10.000, tá? Digamos assim. Esses dados que eu tenho aqui, eu chamo eles de atributos. Esses são os meus atributos, tá? E esse daqui é o resultado, né, levando em consideração esses atributos, qual foi o resultado observado. O valor observado, o resultado observado. Tá? Quando eu tenho atributos, não importa de que tipo que seja, se eles são categóricos ou são numéricos, e o meu resultado observado é um número, tá? O que eu tenho é uma regressão, isso é, lá em aprendizado de máquina, quando eu quero pegar uma massa de dados e aprender, por exemplo, essa massa de dados que eu tenho, eu quero aprender essas características para me dar um resultado numérico, eu tenho uma regressão. Agora imagine que eu tenha a seguinte massa de dados, também com atributos. Condições climáticas. Sol, tem sol, não tem sol. Chuva. Temperatura. Sei lá, vários atributos. E o que eu quero saber é se vai ter um ciclone bomba ou não. Que nem a gente teve essa semana aí. Então tem lá, sim, tem ciclone bomba, não. Então, tem sol, não. Tem chuva, sei lá, 10 milímetros. A temperatura está em 13 graus e assim por diante. Aí sim, vai ter ciclone bomba. Aí outras coisas aqui dizendo que não e que sim. Quer dizer, foram feitas várias observações. Tá? Esses aqui são os meus atributos ainda. Tá? E o meu dado observado aqui, ele não é um dado numérico, que nem o que eu tenho do lado aqui. Na verdade, esse dado é um dado que eu chamo de dado categórico. Categórico. Ele é um dado discreto. Categórico. Ele é um dado discreto. Aqui nesse caso, sim ou não. Eu tenho duas classes, duas categorias, mas eu poderia ter muito mais. Quando isso acontece, quando eu tenho um procedimento de aprendizado de máquina, eu tenho um conjunto de dados e eu tenho que aprender um dado categórico ou uma classificação, eu tenho, óbvio, classificação. Ok? Então, o que a gente fez nos slides anteriores, no slide anterior, né, na seção 7, foi uma regressão. Eu tinha informações e tinha que aprender como que funcionava, como que eu retornava esse dado numérico. Aqui eu tenho um conjunto de informações e eu tenho que aprender uma categoria. Então, isso é classificação.
A gente vai brincar com uma base rotulada que já está pronta, que é a base de dados Iris. Okay? Essa base de dados Iris, eles levantaram várias informações sobre uma plantinha, uma florzinha. Tá? Então eles mediram o tamanho da sépala, o comprimento da sépala, a largura da sépala, comprimento da pétala, comprimento da sépala, e observaram com essas medidas qual era a espécie da flor que nós estávamos vendo. O que nós queremos fazer? Nós queremos aprender um modelo onde, dadas essas informações, ele me diga a qual espécie faz parte. Isso é classificação. Tá? Por exemplo, eu quero dar esses dados aqui. Que espécie que é? Esses dados não estão presentes na base. Que espécie que é? E aí a gente quer que o modelo aprenda. Aqui está o exemplo da nossa base de dados. Ó, a Iris versicolor tem essa carinha, a Iris setosa tem essa carinha e a Iris virginica tem essa carinha. São florzinhas bem simpáticas. Aqui está a sépala, né? Então você tem o comprimento da sépala, a largura da sépala, e aqui está a pétala, né? O comprimento da pétala, a largura da pétala. E aí, com essas informações, ela quer saber qual é a espécie que a gente tem. A gente tem 3 classes nessa base, a Iris setosa, a versicolor e a virginica. Então essa base de dados Iris já está disponível para vocês, tá? São 150 dados, você tem 4 atributos, que são as medidas da sépala e da pétala, e um atributo de classe com 3 possíveis classes, tá? Se você der um summary Iris, ó, Iris já é a sua base, você vai ter as informações dos atributos, olha só, aqui tem as informações dos atributos, ó, o tamanho, né, o comprimento da sépala, qual é o mínimo valor, qual é o máximo, a mediana, assim por diante. Tá vendo? Para todos eles. E aí todas as espécies. Então, como são 150 informações, 150 observações, nós temos 50 para cada um. Para nós fazermos o nosso treinamento do modelo, a gente vai separar essa base em 2. Existem outras formas de se fazer separação de bases para fazer treinamento. A gente vai fazer essa, ok? Vocês vão ver tudo isso lá na disciplina de aprendizado de máquina. Então nós vamos separar a nossa base em 2. A gente vai pegar 80% da base e vai usá-la para treino do modelo. E 20% para teste de acurácia do modelo treinado. Então esses 20% que nós vamos pegar da base, eles não vão ser usados para treinamento. São exemplos, são observações diferentes das que foram usadas no treinamento para a gente verificar se o nosso modelo está legal mesmo ou não. Para fazer isso em R, a gente vai precisar de alguns pacotes. Então eu peço que vocês instalem o E1071, o Random Forest, o Kernel Lab e o Caret. Ok? A gente vai precisar desses pacotes aí, porque a gente vai treinar usando o Caret e depois a gente vai gerar o modelo final, tá? Então, para carregar a nossa base de dados, ao invés de usar o Iris direto, a gente vai chamar ela de dataset, tá? A gente vai fazer isso daqui, data Iris, dataset recebe Iris e o nosso dataset é a nossa base. Esse dataset aqui vai mostrar a base para vocês. Depois vamos então separar a nossa base de treino, tá? Em 80% para treino e 20% para teste. Para fazer isso, a gente vai usar a função createDataPartition do Caret, onde eu digo, olha, eu quero que você separe a minha base de dados em 80%, que é o P aqui, 80%, e eu quero que você separe essa base baseado nas espécies. Isso é, ele vai tentar balancear a mesma quantidade para cada espécie em cada base, ok? Essa função vai retornar para nós um vetor com os índices dos 80% que ele escolheu. Para eu pegar isso como base de treino, lembra-se que a gente falou sobre corte de data frame? A gente vai pegar esse vetor de índices e vai indexar o dataset para pegar essas linhas aqui. Essa vai ser a base de treino. Se eu colocar menos na frente, eu estou pegando o contrário. Quer dizer, eu estou pegando todos os datasets que não contêm essas linhas. E isso vai ser a base de teste. Com isso, treino e teste são 2 dataframes, sendo treino com 80% da base usada para treino e teste com os outros 20% usada para teste. Nós podemos treinar vários modelos, tá? Eu não vou falar especificamente sobre cada modelo para vocês. Vocês vão ver isso lá na disciplina de aprendizado de máquina. Então aqui eu só vou dizer, olha, vamos usar tal modelo. Aí você treina, deu um resultado e tal, beleza? Essa funçãozinha set.seed7 aqui serve para setar a semente dos números randômicos, tá? Muitas coisas são feitas de forma randomizada, como por exemplo essa função. Até poderia ter colocado isso aqui. A ideia de colocar o set.seed é que toda vez que eu rodar a minha aplicação, eu obter o mesmo resultado, ok? Então, para treinar o modelo de Random Forest, eu vou usar a funçãozinha train do Caret.
Uma das sintaxes dela é receber uma fórmula. Essa fórmula aqui está dizendo, olha, as espécies dependem de todos os outros atributos, ok? Quais são os dados de treino que eu vou passar para que a função train faça isso? Eu vou passar os dados do treino, que é o data, e qual o método rf para indicar que eu quero um random forest. Isso aqui vai treinar um modelo de random forest, seja lá o que signifique random forest, tá? Vai treinar um modelo de random forest e vai retornar esse modelo nessa variável aqui. Com esse modelo treinado, aí eu pego o meu conjunto de teste e aplico esse modelo para saber qual foi o resultado. Então eu faço a função predict, usando o modelo random forest que acabou de ser treinado, passando os dados de teste. Tá? Perceba que os dados de teste eu já sei qual é o resultado. Lembra que são os dados observados, né? Eu sei qual é o resultado. Então qual que é a sacadinha aqui? Eu vou mandar predizer com o meu modelo os dados de teste, daí eu vou comparar para saber se o meu modelo chegou perto dos dados observados. E essa comparação do quanto ele chegou perto vai ser a minha medida de qualidade do meu modelo, tá? Eu coloquei isso dentro da variável predições.rf. Para analisar se o meu modelo chegou perto do conteúdo observado, eu uso uma matriz de confusão. Eu tenho uma funçãozinha chamada Confusion Matrix que faz isso para mim. Eu passo as predições que foram feitas e passo os dados observados. Lembrando que essa base de teste, ela contém 20% na minha base total, dos meus 150 dados totais, portanto ela contém 30 elementos. Como aquela função, vou voltar aqui, create data partition, tenta balancear conforme a espécie aqui que eu pedi para ela, ela vai me colocar 10 da setosa, vai me colocar 10 da versicolor e vai colocar 10 da virginica, ok? A matriz de confusão é muito simples de entender. Aqui em cima, ó, eu tenho a referência, que são os dados observados, e aqui do lado eu tenho a predição que o meu modelo gerou. Então você lê a tua matriz de confusão assim. Dos que eram setosa e foram preditos como setosa, quantos eu tenho? 10. Opa, todos. Das que eram versicolor e foram preditas como versicolor, quantas eu tenho? 9. Aí das que eram versicolor e foram preditas como virginica, eu tenho 1. Entenderam o que aconteceu aqui? Teve um que era versicolor, que foi predito como virginica. Das que eram virginica e foram preditas como virginica, eu tenho 9. Mas eu tenho uma que era virginica e que foi predita como versicolor. Olha que legal. E aí uma das medidas que a matriz de confusão me dá é a acurácia. A acurácia basicamente é a somatória dos acertos. Então vou colocar somatória dos acertos dividido pela somatória de todos os dados, ok? Basicamente é isso. Eu pego todos os acertos que eu tive e divido pela quantidade de todos os elementos que eu tive. E isso me dá uma acurácia. A acurácia não é a única medida de qualidade de uma matriz de confusão. Lá o professor de aprendizado de máquina vai explicar para vocês outras medidas de qualidade. Mas aqui no nosso caso a gente vai comparar só a acurácia porque a gente está começando, a gente está engatinhando nesse mundo. Então eu estou dizendo que eu tenho uma acurácia de 93%. Quer dizer, 93% eu estou acertando. E isso é uma matriz de confusão. Legal? O que nós vamos fazer é gerar matrizes de confusão para vários modelos e comparar esses modelos. A gente já vai ver isso. Beleza? Vamos treinar agora um modelo usando SVM. Então tá aqui, ó. Mesmo train, mesma fórmula, mesmos dados de treino, eu mudei o método. O método agora é SVM radial, ele gera um modelo para mim. Aí eu gero a predição do mesmo jeito, ó, com o modelo que eu gerei, com os dados de teste, ele gera os predições.svm, gera a matriz de confusão. A matriz de confusão recebe os dados preditos e os dados observados, teste $espécies. Lembrando que a matriz de confusão ela vai comparar o dado categórico, as categorias que você está predizendo, tá? Não vai comparar tudo, vai comparar só as categorias. Por isso que eu passo o teste $espécies, porque nas minhas predições aqui eu tenho um vetorzão dizendo setosa, virginica, 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 setosa, versicolor. Eu tenho um vetor só com o que foi predito, beleza? E aí dando uma olhada na matriz de confusão desse modelo de SVM, eu tenho que 9 cetosas foram preditas como setosa e uma cetosa foi prevista como virginica.
e o resto aqui é meio parecido. Nós tivemos uma acurácia de 90%. 0,9 significa 90%. Um outro detalhe que vocês vão aprender mais para frente é que aqui eu estou aplicando os modelos com valores default. Vocês vão ver que até você encontrar um modelo legal que se adequa ao que você quer, você vai testar vários parâmetros. Quer dizer, o SVM tem vários parâmetros, Random Forest tem vários parâmetros, redes neurais tem vários parâmetros. Então a gente não vai se limitar a treinar com valores default. Nós vamos ter que mudar isso, mas vocês vão ver isso também lá na disciplina de aprendizado de máquina, porque senão não dá tempo de ver aqui, tanto é que a gente precisa de uma disciplina só para isso. Comparando as duas matrizes de confusão, nós vemos que a acurácia de um foi 93%, a acurácia do outro foi de 90%. Portanto, eu posso dizer que o Random Forest teve um valor de acurácia melhor. Só gostaria de deixar claro para vocês que essa não é a única maneira de a gente verificar se um modelo é bom ou não, ou de comparar modelos. Tá? Essa é uma das maneiras de se fazer isso. Existem outras maneiras que vocês vão ver mais para frente, ok? Se você precisar salvar e carregar ou recarregar o modelo para uso posterior, a gente pode usar aquela funçãozinha, ó, getWD, para ver que em diretório nós estamos, e daí dá um save do modelo no nome do arquivo que você quer, save o modelo, o nome do arquivo que você quer. E para carregar é load. A gente vai ver isso depois, como é que a gente faz para carregar o modelo e aplicar o modelo tranquilamente. Então peço agora que vocês pausem o vídeo, façam os exercícios, apresentem os resultados e mostrem qual foi o modelo que deu o melhor resultado. O próximo exercício é um exercício sobre uma base de dados de câncer de mama, tá? Desse cara aqui, ó, Dr. William Wolberg, Wisconsin Breast Cancer Database. São 699 amostras, as informações de amostras de sangue, e a gente tem as classes de câncer benigno e maligno. Para isso nós vamos precisar desses pacotes aqui. Em especial o MLBank é onde está a base de dados, e esse MICE a gente vai usar porque algumas amostras podem ter alguns dados faltantes, e esse MICE vai fazer a resolução para nós. Então depois de executar aqueles comandos, a gente carrega a nossa base de dados, vamos colocar num temp dados a nossa base para poder mexer com ela. Tá? Vamos tirar o campo ID, que não nos interessa, a coluna ID não nos interessa. E se você for dar uma olhada na base de dados, se você der um summary em temp dados ou em breast cancer, você vai ver que vão ter dados que não estão totalmente preenchidos. Esses dados que não estão preenchidos, eles estão como NAs. Então o que nós precisamos? Nós precisamos preencher esses dados para poder utilizar. Então o MICE faz isso, o pacote MICE faz isso. Tá? Então você dá um MICE no temp dados e ele gera para você uma estrutura de dados contendo informações dos possíveis dados que podem ser preenchidos nos lugares dos NAs. Isso ele faz automaticamente, usando estatística ali. Tá? Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, bom, analise os meus dados e gere uns possíveis preenchimentos desses dados para que eu fique sem dados NAs. Tá? A função complete, ela pega todos esses possíveis dados aqui que eu tenho, essas possíveis inserções que eu posso ter, e completa com o primeiro conjunto de dados plausível, que é o 1. Quer dizer, ele faz uma análise e ele completa com o primeiro conjunto de dados plausível. Isso de forma matemática ele descobre qual que é. E gera para mim a mesma base de dados, só que agora com os dados completados. Então, com esses dados completados é que eu vou começar a brincar agora. Então vamos lá, Create Data Partition. Eu quero particionar os meus dados mais ou menos conforme as classes. E eu quero 80-20 também, 80% de dados de treino e 20% de dados de teste. Aí lembrando, esse Create Data Partition retorna para mim um vetor com os índices dos 80%. Aí eu fatio os meus dados para pegar os dados de treino e fatio com o que sobrou, né, com o menos, né, os dados que não são esses de treino, para ser a minha base de teste. Aí vamos treinar 3 modelos agora. Nós vamos treinar o Random Forest, o SVM radial, que é o SVM, e a rede neural. Então vamos lá. SetSeed treina com a base de treino nos 3. A classe depende de todos os outros dados e cada um dos métodos aqui. Para aplicar o modelo conseguido, predict para o modelo na base de teste. Lembrando que para treinar eu usei a base de treino, para verificar a qualidade do modelo eu usei a base de teste, então uso em cada um.
E aí eu verifico as matrizes de confusão. Primeiro vamos dar uma olhada aqui, ó, verificar a quantidade de amostras de cada classe na base de teste. E vamos rodar a matriz de confusão para cada um dos modelos conseguidos. Tá? Então vamos ver a predição do Random Forest com a base de teste, a predição do SVM com a base de teste e a predição das redes neurais com a base de teste. O que vai nos interessar por enquanto então é a acurácia. E aí eu consigo pegar a acurácia, olha aqui, ó, do Random Forest foi 0,95, do SVM 0,97 e do RNA, por coincidência, 0,95. Como nós estamos com uma base tranquila, como nós estamos usando os parâmetros default, a gente não tem muita coisa, tá? Aqui a gente está comparando 3 modelos diferentes, Random Forest, SVM, mas antes de fazer isso, nós precisaríamos encontrar o melhor, entre aspas, Random Forest, encontrar o melhor, entre aspas, SVM e encontrar o melhor RNA, entre aspas, também. Então nós deveríamos fazer várias rodadas de RNA até encontrar uma RNA boa, várias rodadas de SVM até encontrar uma SVM boa e várias rodadas de Random Forest até encontrar uma Random Forest boa, tá? Mas aqui a gente não está fazendo isso. Nós vamos aprender toda essa metodologia lá na disciplina de aprendizado de máquina, tá? Então, olhando aqui, o melhor modelo nessa minha rodada foi o SVM, beleza? Porque teve uma acurácia maior. Então, a acurácia do Random Forest foi uma, a acurácia do SVM foi a melhor, teve o melhor desempenho através desse modelo e através dessa métrica, ok? Então, como exercício, eu quero que vocês rodem os exemplos que eu passei para vocês e descubram o melhor resultado aí no momento que vocês estiverem rodando, beleza? Para salvar, finalizar o modelo e depois recarregar esse modelo, a gente tem algumas funçõezinhas a mais, tá? Então, a sequência é mais ou menos a seguinte. Eu fui lá, testei um monte de modelos, tanto de Random Forest, tanto com SVM, como de redes neurais, quer dizer, fiz um monte de teste e descobri que o SVM é a melhor máquina para testar. Então, o que eu faço? Eu pego o meu SVM, eu pego os parâmetros que me geraram a melhor SVM, eu faço um novo treino, só que agora eu treino com todos os dados disponíveis, todos os dados, não só a base de teste ou base de treino, eu treino com todos os dados disponíveis. E esse modelo que foi gerado é o modelo que vai ser disponibilizado depois. Isso sabendo que o SVM foi a melhor máquina com aqueles parâmetros, então eu treino de novo esse modelo com esses parâmetros e gero um novo modelo. Aí eu preciso salvar esse modelo gerado, esse novo modelo gerado, para depois poder usar ele com read RDS. A função train do pacote Caret usa outros pacotes por debaixo dos panos para poder fazer os treinamentos. Por exemplo, para SVM ele usa a função KSVM do pacote Kernel Lab. Para Random Forest, ele usa a função Random Forest do pacote Random Forest. E daí para RNA, usa os pacotes NNet, NeuralNet, depende da RNA que você tiver fazendo. Então, o que eu quero fazer? Voltando aqui. Depois que eu descobri que o SVM com aqueles parâmetros é o melhor, na hora de treinar o modelo com todos os dados que eu tenho disponível, que teoricamente eu vou conseguir um modelo melhor, tá, digamos assim, porque eu tenho mais dados para gerar o meu modelo, eu uso uma dessas funções aqui para gerar o meu modelo completo antes de salvar. Por exemplo, vamos dar uma olhada no câncer de mama, que nós testamos. Vamos dar uma olhada no modelo de SVM. Vamos ver quais foram os parâmetros gerados. Olha só, aqui ele está dizendo que o meu SVM, que foi o melhor modelo antes, ele teve esse bom desempenho usando esses parâmetros sigma e C. Não sei ainda o que significa sigma, o que significa C. Eu só sei que eles são hiperparâmetros, vamos chamar ele aqui de hiperparâmetros, que são usados no modelo de SVM para treinar o meu modelo. É claro que se eu pegar esse valor de C e trocar esse valor, eu vou ter um modelo diferente, eu vou ter uma acurácia diferente. Mas esse que o R gerou para nós contém esses parâmetros aqui e é o que gerou a melhor acurácia para nós, ok? Esses dois parâmetros são cruciais porque agora eu vou treinar um modelo só com esses parâmetros, né? Um modelo da base toda só com esses parâmetros.
Então vamos lá, esses aqui são os meus parâmetros, né, o sigma e o c. Aí eu vou usar a função KSVM, tá? Usando todos os parâmetros que o Caret gera, né, usa para gerar o meu modelo. Então eu estou usando o CSVC, a fórmula. Aqui são os dados todos os dados, não só o de treino, não só os de teste. O kernel, que não me interessa também por enquanto, que vocês vão aprender isso em outra disciplina. Estou usando o parâmetro C e o parâmetro sigma, usando essa sintaxe de lista, que são os outros parâmetros aqui. Então, beleza, isso aqui vai me gerar um modelo total. Aí eu vou fazer uma predição, vou gerar a matriz de confusão, que vocês vão poder dar uma olhada nela. E aí, com esse modelo final, que é esse final model aqui, eu vou poder salvar ele num arquivo para poder usar na posteridade, ok? Se eu quiser usar esse modelo depois, basta fazer um read RDS, carregando o arquivo, jogando no meu modelo, e aí eu faço predições. Como o meu modelo está gerado, eu não preciso mais treinar, não preciso fazer nada. Basta eu pegar dados novos, que eu chamei aqui de teste, aplicar nesse meu modelo, que vai me dar novas predições, e aí eu consigo até fazer novas matrizes de confusão, mas não me interessa, porque eu já testei esse modelo, eu sei que esse modelo é bom. Tá? Então, eu só vou usar para fazer novas predições. Então, basicamente, essa é a sequência que a gente vai usar, que vocês vão usar aí para treinamento de modelos em cima de base de dados, verificação da acurácia desses modelos, para saber se esses modelos são bons ou não. Depois, gerar um modelo com a base toda que você tem, e aí salvar para a posteridade. E aí, como exercício, eu quero que vocês gerem os modelos, salvem os modelos gerados, e em um script recarregue esses modelos e execute uma predição com cada um desses modelos. Ah, mas quais dados de teste? Vocês já conseguem criar uma base de teste ou pegar uma base de teste do próprio íris e câncer de mama para poder executar um pedacinho do DataFrame, já sabem fatiar a DataFrame, vocês já conseguem fazer isso sem problema nenhum. E sobre classificação é isso, pessoal. Não é muito difícil. Tem vários conceitos que propositadamente eu não expliquei para vocês, porque não é aqui o lugar para vocês verem isso. Eu não expliquei direito o que é matriz de confusão, eu não expliquei direito o que é aquela separação de base, quais são as diferenças entre separações de bases. Tá? Então, não expliquei o que é SVM, não expliquei o que é random forest, não expliquei o que é rede neural, porque tudo isso vocês vão aprender em outras disciplinas. Eu expliquei aqui R, e vocês tiveram uma amostra do que é aplicar o R para aprendizado de máquina. Tá? Depois vocês vão fazer a ligação das coisas. Tá? E com o conteúdo que vocês já têm de R, vocês vão conseguir ir para frente e aplicar todos os conceitos que o professor lá de aprendizado de máquina passar para vocês, vocês vão conseguir aplicar no R. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de fazer os exercícios e bom trabalho.